Em menos de 15 minutos, eu vou te mostrar um método mais simples e fácil de ser implementado para organizar e dar início à sua preparação de forma efetiva e sem se sentir perdido a fim de ser aprovado em seu sonhado cargo público. Você será capaz de executar tudo o que te apresentarei por conta própria, sendo você iniciante e não sabe por onde começar, ou avançado e quer aumentar suas notas nos simulados. E tudo o que você vai precisar é um curso online de sua confiança, um programa leitor de PDF, uma plataforma de simulados e uma plataforma de resolução de questões. Você vai conhecer o que eu chamo de método NFO, o jeito mais simples e eficiente que conheço de transformar pessoas insatisfeitas com suas vidas em concursados estáveis, te dando o prazer de trabalhar, ganhando um salário decente e tendo mais tempo com sua família. Esqueça aquelas técnicas complexas que envolvem dezenas de materiais de estudos diferentes e gastar rios de dinheiro. A estratégia que te apresento nesse vídeo é pragmática. Talvez você ache ela até muito simples, mas é incrível como ela é extremamente efetiva. Antes de começarmos com tudo, eu preciso fazer um alerta. O que vou te mostrar aqui não é uma fórmula mágica que você vai ser aprovado sem esforço ou dedicação. É uma metodologia capaz de gerar resultados rápidos, te dando o conforto de não precisar perder meses se organizando ou estudando quais são as melhores técnicas de estudos. Vou fazer só mais um alerta. Nós não acreditamos que exista só um método de estudo para você alcançar a aprovação. Temos diversos casos de pessoas que passaram por diversas formas diferentes. Porém, este é um método muito eficiente e projetado para te dar conforto, segurança e rapidez. Você está prestes a acessar os bastidores da estratégia que me fez alcançar mais de 10 aprovações militares e policiais, usando uma única jornada, te dando a certeza que está trilhando o caminho certo para alcançar sua tão sonhada estabilidade financeira, podendo ter mais tempo com sua família, amigos, sendo capaz de guardar dinheiro para fazer viagem nas férias e se sentir um ser humano valorizado. Assim, vou te contar uma parte da minha história. Num dia eu estava com minha noiva na praia, sentado na beira do mar chorando e pedindo a Deus um emprego porque eu não aguentava mais ficar sem dinheiro. Foi quando decidi estudar para concursos policiais quando estava quase me formando na faculdade. Em novembro de 2018, comecei a estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal com provas marcadas para o início de fevereiro do ano seguinte. Porém, estagnei na dificuldade de começar minha jornada de preparação quando percebi que na internet havia muitos cursos preparatórios, materiais diferentes de estudos, centenas de técnicas de estudo e revisões. Daí eu fiquei perturbado com tudo isso e demorei 2 meses para realmente dar início aos meus estudos. Ficava somente lendo livros e consumindo vídeos sobre qual seria o método correto para eu conseguir mudar minha vida. Obviamente, iniciando os estudos em janeiro de 2019, faltando um pouco mais de um mês para a prova, por mais que eu estivesse estudando por cerca de 8 horas por dia, não consegui ser aprovado. Eu segui aprendendo diversas técnicas que dessem certo e fossem realmente eficientes para eu ler a matéria e não esquecer o que estava aprendendo até o dia da minha mudança de vida. Foi quando eu e Pedro Henrique, co-criador do método NFO, decidimos estudar juntos para concursos policiais de um jeito que a gente chegasse na prova e não tivesse surpresas. Porque é normal o aluno que se prepara e foca em ser o mais completo na preparação erre algumas questões em seu concurso. Porém, é inadmissível que ele, no mínimo, não saiba o que se trata todas as questões de sua prova. Engana-se, contudo, quem acha que criamos uma maneira eficiente de preparação da noite para o dia. Foi na base de muitas reprovações e colecionando aprovações que conseguimos estruturar e preparar a um aluno um caminho a ser trilhado em que ele consiga estar realmente preparado e super confiante no tão sonhado dia. A verdade aqui é que esse vídeo não é sobre mim ou Pedro, é sobre como você também pode transformar a sua vida, usando um passo a passo muito simples e pragmático. Você já imaginou se pudesse seguir a mesma metodologia que aplicamos, levando anos para saber como não perder tempo com 1 milhão de técnicas de estudo e conseguindo seu cargo dos sonhos em apenas 1 ou 2 anos? Bom, caso você ainda não me conheça, meu nome é Steven Bazaga, sou mais conhecido nas redes sociais como Steven Força do Ódio. Além de ser mentor e professor para concursos públicos, sou servidor público federal, aprovado em diversos concursos como ESA, EAR, SpaceX, EFON, Escola Naval, Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, soldado e oficial, Polícia Militar de Santa Catarina, soldado, Guarda Municipal de Niterói, PCDF, PRF e PF. Eu poderia te dizer aqui que todos esses resultados é para qualquer pessoa e que é fácil crescer na carreira através de aprovações em concursos públicos. Mas eu acredito que, assim como eu, você já cansou das técnicas mirabolantes ou superficiais que muita gente faz por aí. Ou então coaches que só querem seu dinheiro te apresentando os conteúdos meramente motivacionais e pouco práticos. Vou fazer agora uma ilustração com você. Se você estivesse em uma floresta perdido sem saber sair de lá. Agora imagina o barulho dos animais selvagens ao fundo, os mosquitos zumbindo e te picando, que coisa desagradável, né? O que iria preferir? Vários conteúdos teóricos e motivacionais te apresentando diversos jeitos de sobreviver na selva e te motivando a sair de lá? Ou um guia prático e te mostra exatamente o caminho para sair de lá? Aposto que 99% das pessoas iria preferir o guia, não é mesmo? Eu mesmo gostaria muito de ter aprendido esse método NFO a fim de encurtar a minha tão desgastante jornada até o cargo que exerço hoje.
Esse método que eu vou te apresentar é para pessoas que entendem que para passar em concurso exige investimento de tempo, dinheiro e energia. É perfeito para quem quer estudar de forma organizada e estruturada sem se sentir perdido, quem deseja ganhar confiança durante os estudos, vendo que conseguiu ter uma grande evolução em poucos meses, deseja chegar no dia da prova em alto nível e para quem deseja mudar a sua história. O nome desse método é NFO e ele é baseado no que chamamos de os 5 R's para aprovação: robustez no conteúdo, revisões espaçadas, resolução de questões reversas, reconhecimento de vulnerabilidades e recurso para alunos avançados. Mas agora preste muita atenção, porque só com essas dicas você pode mudar o seu jogo. O método NFO segue 5 etapas muito simples de serem entendidas. A primeira etapa é a chave para os outros. A robustez no conteúdo irá te dar a base necessária para você, primeiramente, saber o conteúdo que está no edital do seu concurso e, a partir dele, terá recursos para prosseguir para as próximas etapas. Nessa etapa, é muito importante o fator tempo para o seu concurso, porque, obviamente, o aluno que está em pré-edital terá o privilégio de fechar todo o edital para ter a maior robustez e a maior maturidade possível. Já o aluno em pós-edital, ele deve sim ter essa etapa para incrementar o máximo de informações que seguir para as próximas etapas. O erro da maioria dos concurseiros está exatamente aqui. Ele para nessa etapa. Ele só estuda a matéria prevista no concurso e só, não prossegue para as próximas etapas. Antes de apresentarmos as próximas etapas, quero falar um pouco mais dessa aqui, começando pelo aluno que deseja um concurso em pré-edital. Em primeiro lugar, deve-se calcular um tempo estimado para sair o edital de sua prova. A partir disso, deve-se planejar para fechar o edital até no máximo a publicação do edital. Agora, atenção que eu disse no máximo até esse prazo, pois quanto mais tempo o aluno tiver nas outras etapas, ele será capaz de estar no mais alto nível possível. E como você deve matar o conteúdo do edital? Prioritariamente por PDFs, visto que através dele você consegue preencher o máximo de lacunas possível em sua bagagem. Nós mostramos para nossos alunos exatamente o porquê disso e eles acabam entendendo o porquê na prática também. Mas por que prioritariamente? Porque terão casos em que o aluno não consegue entender o conteúdo de um PDF de forma nenhuma. Ou então o conteúdo do PDF não atende o que mais cai em certo concurso. Nesses casos, o ideal é certos tópicos partir para as videoaulas. Em todos os casos, tanto em pré-edital quanto em pós-edital, o aluno deve matar o edital realizando ciclos de estudos por disciplina, fazendo 5 disciplinas no ciclo. E depois, conforme for acabando uma disciplina, vai inserir nas outras. Agora sim podemos ir para a segunda etapa, sendo o segundo R, as revisões espaçadas, que se dividem em revisões espaçadas de consolidação e revisões espaçadas ativas. Como falei acima, o erro de muitos candidatos é estudar o conteúdo e só. Cumpre apenas a primeira etapa. Porém, todas as etapas são de suma importância para o seu sucesso. Muitos concurseiros sabem que é importante essa etapa de revisões espaçadas, mas ignoram ou então começam a fazer e depois desistem e não mantêm até o final. Mas por que ela é tão importante e como ela deve ser feita? Para começar, ela é muito importante, pois o estudo para concursos públicos não são iguais ao estudo para a escola ou faculdade. Não basta você ver o conteúdo pela primeira vez e ficar tentando decorar igual maluco. A razão disso é bem simples, pois ao tomar essa atitude você irá apenas absorver os conteúdos estudados na memória de curto prazo. Ele ficará armazenado por pouco tempo no seu córtex frontal cerebral. Já quando realizamos revisões espaçadas e aleatórias, o seu cérebro entende que é algo importante de ser armazenado, e ao dormir, ele armazenará as informações no hipocampo. E assim você irá se lembrar até o dia que vai mudar a sua vida. Mas professor, como eu faço essas revisões segundo o método NFO? Você precisa saber que quando você vê um conteúdo pela primeira vez, segundo a curva de esquecimento de Hermann Ebbinghaus, você esquecerá dele mais facilmente nos primeiros dias. Assim, as revisões devem obedecer a esse padrão. Mas professor, já ouvi dizer que essa curva de esquecimento é balela e o método de revisões 24/7/30 é insustentável. Calma, vamos explicar. A grande crítica à curva de Ebbinghaus consiste no fato de que os estudos dele são antigos e não necessariamente a taxa de esquecimento é da forma que ele projetou. E sim, é um fato. Mas não podemos ignorar que realmente na prática esquecemos o conteúdo nos primeiros dias em que ele é absorvido pela primeira vez. Mas o que seria esse método de revisão 24/7/30? Ele é realmente sustentável? Um método consiste em realizar revisões que você estudou num certo dia 24 horas depois, e ainda 7 dias e 30 dias depois desse exato dia. E sim, realmente ele se torna sustentável, porém não vou ficar explicando aqui o motivo do porquê. Visto na internet você encontra milhares de vídeos explicando, e aqui não quero ser teórico, mas um guia prático para te mostrar o caminho para aprovação.
Em nosso método, desenvolvemos uma forma adaptada das revisões 24/7/30, em que o aluno reveja o conteúdo estudando de forma mais enxuta possível, através de grifos nos PDFs por um editor de PDF de sua confiança, e ele montará seu material de revisão reduzindo um PDF de 70 páginas para 5 páginas, por exemplo. E ele fará isso organizando em uma média de um dia após, uma semana após e um mês após. Mas como? Você deve revisar tudo o que viu no dia anterior no próximo dia de estudos e fará uma sessão de revisão rápida antes de iniciar a jornada de estudos desse próximo dia. E ainda, irá separar metade do primeiro dia de estudos da semana para rever tudo aquilo que viu na semana anterior. E por fim, na metade da primeira semana de cada mês, realizará novamente revisão de tudo aquilo que viu no mês anterior. E para por aí, né? Não. Além das revisões por consultas a seu PDF nesses períodos que eu já falei acima, você deve ainda realizar revisões por questões de forma reversa, 3 meses e 6 meses após estudar o conteúdo pela primeira vez. Nossa próxima etapa, que falarei daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, que o grande diferencial da nossa mentoria é praticamente mostrar para o nosso aluno o que deve ser grifado e o que deve ser feito apenas uma leitura fluida, sem acrescentar o material de revisão. Isso é muito bacana, porque aplicamos o método NFO para o aluno, mostrando para ele quando exatamente ele deve revisar e o que deve ser colocado em destaque para as futuras revisões. Mas a mentoria é só um dos nossos produtos. Vou falar sobre eles mais à frente. Até aqui, falei sobre as revisões espaçadas de consolidação. E as revisões espaçadas ativas? Revisões ativas são aquelas que você deve se esforçar para lembrar do conteúdo, diferente de se retornar com leitura ao material de revisão, que é uma revisão passiva. Assim, nada mais é que você, após terminada a etapa de robustez no conteúdo, produzir flashcards ou mapas mentais a partir de seu material de revisão pronto. Mas devo produzir de todo o conteúdo? Não, você deve fazer mapas mentais ou flashcards apenas dos tópicos de disciplinas em que estiver com menos de 80% de aproveitamento, analisado através da etapa de resolução de questões reversas. Vamos agora prosseguir para a terceira etapa, a resolução de questões reversas. Nessa etapa, a palavra reversa no nome não é à toa, pois ela não se trata apenas de resolver questões do conteúdo estudado. Você realizará questões durante a leitura dos PDFs ou assistindo às videoaulas. Porém, essa resolução de questões assimilando o conteúdo não faz parte da etapa que estamos tratando aqui. Ela se encaixa dentro da primeira etapa, robustez no conteúdo. Então, o que é essa resolução reversa e em que momentos faremos? Você fará ela em 2 momentos. O primeiro é durante a primeira etapa em que está fechando o conteúdo do edital. Porém, realizará ela nas revisões de 3 meses, revendo tudo que viu nos últimos 3 meses de estudos e 6 meses, revendo tudo que viu nos últimos 6 meses de estudos, por questões. Não mais voltando ao material de revisão. Você montará cadernos de questões de todos os tópicos de disciplinas que viu até aquele momento, fazendo muitas questões mesmo. Se você tirar um índice abaixo de 70% em uma disciplina, você deve retornar ao seu material de revisão dessa disciplina. Porém, se tirar um índice pelo menos 70%, não precisa retornar. Apenas veja os comentários das questões que errou e atualize seu material de revisão. Dito o primeiro momento de resolução de questões reversas, vamos ao segundo momento. Você fará o segundo momento dessa etapa após terminar a primeira etapa, ou seja, ao fechar o edital do seu concurso. Você dividirá vários cadernos não só por disciplinas, mas por tópicos de cada disciplina. Por exemplo, não é um caderno de direito penal, mas um caderno de crimes contra a administração pública dentro de direito penal. E fará cadernos de todos os tópicos de todas as disciplinas do seu edital. Assim, você fará um caderno com menos questões por tópicos de disciplina. Caso tire um índice de acerto abaixo de 80%, você apenas consultará os comentários das questões que errou, atualizando seu material de revisão e partirá para outro caderno com outros assuntos. Já falamos aqui de 3 etapas, faltam outras 2. Vamos explicar agora a quarta etapa, o reconhecimento de vulnerabilidades. Essa etapa consiste em realizar simulados de sua prova com questões de concursos anteriores e questões inéditas. Muitas pessoas erram aqui também, pois só realizam questões anteriores, mas esquecem que o concurso vão cair questões inéditas, podendo ser parecida com outras anteriores ou totalmente diferentes. Assim, essa etapa ela serve para reforçarmos os conteúdos que mais caem e ainda tentar adivinhar a prova em questões inéditas. Vale ser ressaltado que essa tentativa de adivinhar as questões da prova é composta nessa etapa e também na próxima que ainda iremos explicar. Ainda no reconhecimento de vulnerabilidades, você deve realizar simulados que podem ser adquiridos em plataformas que só trabalham com produção de simulados e, caso não tenha condições de pagar tais plataformas, pode montar simulados em sua própria plataforma de questões que tenham questões inéditas também.
Outro sim, é importante falar que hoje a inteligência artificial também pode te ajudar montando simulados para você com questões inéditas e também anteriores. A inteligência artificial, ela te ajuda não só nisso, mas com outras etapas também, te explicando os conteúdos de forma mais amigável, criando mapas mentais, flashcards, resumos de PDFs e também de vídeos, e muitas outras funcionalidades. Se quiser saber mais sobre o uso da inteligência artificial para concursos públicos, temos um produto que é um curso só disso. E ainda, nós temos essa aula em nossa agenda da nossa mentoria. Caso tenha interesse, procure nossa equipe. Ademais, só mais uma apresentação de produtos. Temos ainda vantagens exclusivas para nossos alunos de nossa mentoria Premium, em que preparamos simulados para nossos alunos. E agora voltando para o método NFO, deve ter ficado o questionamento de quando realizar simulados. Segundo o nosso método de trabalho, você deve realizar simulados uma vez por semana até o dia da sua prova. E ainda, você só deve começar a fazer simulados quando tiver concluído 50% da primeira etapa, na robustez do conteúdo. Pois qual será o proveito de fazer simulados para um aluno que ainda não tenha visto quase nada dos tópicos do edital? Seguindo nessa etapa ainda, a partir da realização de simulados, você reconhecerá onde estão as suas vulnerabilidades. E a partir disso, assistirá videoaulas de seu curso ou de cursos exclusivos, a fim de preencher e corrigir esses índices de vulnerabilidades. E finalmente, vamos à nossa última etapa, recursos para alunos avançados. Nessa etapa, como o nome diz, é para os já avançados e possuem um bom índice de acerto nos simulados. E já estão com outras etapas já praticamente concluídas. Ela consiste simplesmente em ler livros avançados que os cursinhos convencionais não te apresentam. Estudos de disciplinas com grande potencial de serem cobrados e ainda não caíram em editais anteriores, como por exemplo inglês no concurso da Polícia Federal. E também outros recursos a fim de aprimorar os conhecimentos adquiridos, como a própria inteligência artificial, e também tentar adivinhar as questões da prova. A razão pela qual os 5 R's funciona tão bem quando comparado com outras estratégias está na sua facilidade de implementação e no seu alto poder de tentar abarcar a prova de todos os lados a fim de não haver surpresa no grande dia. Além disso, ele é um objetivo e está pronto para qualquer concurseiro se planejar e aplicar hoje. Se você já tentou outros métodos ou tentou mentorias ou consultorias com coach meramente motivacionais e mesmo comprando o produto deles se sentiu perdido em seus estudos, isso sem falar de produtos que não entregam nada e que cobram altos valores. Você pode perguntar agora para si mesmo: o que teve mais conteúdo de qualidade que possa realmente agregar valor à sua vida de preparação? Esses produtos dos malandros que você adquiriu ou esse vídeo que você está assistindo agora de forma gratuita? Seja sincero. O grande segredo do método NFO está no fato dele ser voltado para alunos que tenham pressa para resolver um problema. Ele não fica querendo se mostrar como um método infalível e tenta enganar o concurseiro com fórmulas mágicas ou promessas mirabolantes. Você não precisa comprar nenhum dos produtos que eu vou te apresentar a seguir para poder ter grandes resultados em seus estudos. Você pode aplicar o que aprendeu aqui gratuitamente hoje. E vou estar mentindo para você que você só iria ser aprovado se comprar nossos produtos. Nós apenas te oferecemos um método que funciona e que o dinheiro pode comprar hoje. Conforto, segurança e tempo. E isso te oferecemos através de nossos produtos. Conforto, segurança, tempo e grandes experiências. Ainda nesse vídeo, vou te apresentar rapidamente nossos 3 grandes produtos, pois temos outros. Workshops, sendo o nosso produto mais barato, porém muito agregador. Pode ver como só nesse vídeo gratuito já te agregamos grande valor. Esse produto te dará 3 aulas ao vivo com nossos mentores e te dará um direcionamento para ser seguido com base em nosso método. Imersões. Esse produto é muito top, que vai além de te dar um norte com 3 aulas ao vivo com nossos mentores. Você terá acesso para tirar dúvidas com a gente a qualquer momento sobre o que fazer nessa fase de preparação que você está hoje. E ainda te daremos tarefas a serem cumpridas de forma detalhada, para que você faça o passo a passo para cumprir cada etapa dos 5 R's da aprovação. E como bônus, daremos uma meta semanal da nossa mentoria. Mentoria, nosso produto de acompanhamento até a posse. Nós praticamente estudamos do lado do aluno, apontando de forma detalhada o que ele deve fazer diariamente para ser aprovado. E o que oferecemos em nossa mentoria? Temos metas semanais para que o aluno cumpra segundo sua carga horária diária de estudos, mostrando para ele o que deve ser grifado e como montar o seu material de revisão, tendo inclusive nossos mnemônicos e dicas para facilitar o aprendizado. Te apontamos quais e quando fazer exercícios simulados
apanhados, revisões, etc. Temos ainda lives semanais individuais e coletivas com temas como planejamento de estudos, onde colhemos informações do aluno para fazer seu plano de estudos, estratégia de aprendizado. Aqui ensinamos o aluno como queremos que ele estude. Técnicas de redação, seleção de materiais, técnicas de chute consciente, análise de editais, resolução de questões, uso da inteligência artificial no estudo para concursos públicos, preparação para o TAF, psicotécnico, técnicas de revisão, dias de prova e muito mais. Além disso tudo, damos suporte aos nossos alunos em dúvidas de técnicas de estudo ou ainda de tópicos de disciplina que tenha dificuldade de entender. Temos uma comunidade de alunos para network e trocas de experiências que, sem dúvida, traz um grande fator motivacional. Todos os nossos produtos se baseiam no método NFO para aprovação e nós estamos te esperando para te ajudar a mudar a sua vida com o cargo público dos seus sonhos, seja qual for o produto que escolher. Eu tenho uma equipe extremamente acessível que pode mudar drasticamente os seus resultados já no próximo mês. Quando você clicar no botão abaixo, você terá acesso ao meu WhatsApp. Clica no botão abaixo, que eu vou estar te esperando do outro lado. Clica aí agora. Mas caso prefira, você pode responder nossa aplicação também em um link abaixo e responderá um formulário, que com base nele nós mostraremos qual o melhor caminho para você.